Hoje falaremos sobre quinolonas. E quais quinolonas? Eu só vou focar em 3 aqui. Existem outras que também têm sua importância, mas sem dúvida esses 3 são os mais importantes de todos. Nós temos a ciprofloxacino, a levofloxacino e a moxifloxacino. Tá? Então essas 3 são disparados os 3 quinolonas mais importantes. Existe historicamente o ácido nalidíxico, que é bastante relevante, mas esse é o antibiótico que foi hoje praticamente abandonado aí da prática médica. E outra importante seria a norfloxacino. Só que a norfloxacino hoje cada vez tem menos importância e acredito que isso vai ser uma tendência cada vez maior de ser cada vez um antibiótico menos utilizado. Então, por isso que eu não vou focar tanto nele. Mas saibam que é uma opção, ainda mais, é uma opção que é mais barata às vezes. Mas a Cipro hoje também é uma opção bastante barata e que é o competidor direto em relação à Norflox. Mas a Norfloxacino não oferece grandes vantagens em relação à Cipro, pelo contrário. Ela tem muito mais desvantagens, principalmente em termos de indução de resistência, uma resistência que pode ser até classe dependente. Então, você não tem muita vantagem de fazer Norflox. Por isso que eu não vou focar nela, mas claro, se vocês aprenderem bem esses 3, vocês podem aprender a Norflox, a sinalidíxico, até os quinolonas mais modernos, como a gemifloxacino, outros que a gente usa mais para tuberculose, como a ofloxacino, tuberculose e outras micobactérias, né? Não necessariamente só tuberculose. Mas assim, são menos relevantes, vão usar bem menos, a menos que seja da especialidade de vocês, e caso seja da especialidade de vocês, vocês vão ter que aprender por vocês utilizarem na prática. Tá? Então, mas como médico generalista, eu creio que o principal é dessas 3, eu sempre falo, antibiótico não é algo tão fácil, tem muitos detalhezinhos, então focar em alguns é o melhor para vocês nessa fase. E assim como eu falei no passado, em focar em algumas bactérias. É mais importante do que tentar saber todas as bactérias e saber mais ou menos. Saber algumas bem é muito melhor do que saber várias muito mal, né? Então aqui também, saber bem essas 3 antibióticos já vai dar uma grande diferença em relação à prática clínica aí de vocês no futuro. Um pouquinho de mecanismo de ação. Na verdade, a única coisa que eu quero falar para vocês é que atua no DNA da bactéria e isso tem seu impacto no sentido de ter algumas contraindicações, como por exemplo para gestantes, né? Porque atua no DNA, etc. A gente vai falar daqui a pouco sobre contraindicação, então não se preocupe. Mas é algo a se considerar também. Também é uma coisa interessante porque é a única classe que faz esse tipo de ação, tá? Só um minutinho, Fernando. Desculpem, vamos voltar. Então, eu vi uma vez cair numa prova de residência que o local específico da atuação das quinolonas, que é na DNA girase, mais especificamente na topoisomerase 2 e 4. Eu só falo isso porque eu vi cair uma vez numa prova e, sei lá, né, vai que cai em outra aí. Então, só para vocês saberem que existe essa possibilidade aí e existe esse mecanismo aí que é bem nesse ponto. Inicialmente se pensava que as quinolonas raramente ou dificilmente teriam resistência das bactérias por atuar no DNA, mas isso não é verdade. É muito fácil da bactéria ficar resistente à quinolona. Inclusive, você percebe isso pelo número de resistência ascendente que a gente está tendo de várias bactérias e de várias quinolonas, né? Por exemplo, hoje infecção urinária, que a gente usava Cipro praticamente sempre, 10 anos atrás, hoje a gente já tem certo receio, porque a resistência está atingindo
acima de 20% em algumas regiões, que normalmente é o limite aí do aceitável empiricamente. Então, também a gente tem, por exemplo, situações como o pneumococo, Streptococcus pneumoniae, que usualmente era sensível a levo, que a gente está vendo cada vez índices crescentes de resistência. Então, a bactéria fica resistente por vários mecanismos, só por curiosidade, né? Pode ser bomba de fluxo, então o antibiótico entra na bactéria e essa bomba joga o antibiótico para fora. Pode ser por alteração de porinas, ou seja, o antibiótico não consegue entrar na bactéria. Também tem proteções em relação do próprio DNA, então o antibiótico chega, entra, mas ele não consegue agir ali e destruir o DNA da bactéria, afetar isso e causar a morte bacteriana. Então, hoje tem diversos mecanismos de resistência. Então, é mentira e foi falso essa expectativa de que a bactéria não conseguiria ficar resistente. Não, foi muito rápido e muito fácil, e é uma das classes que mais induz resistência bacteriana na medicina também. Tem que se lembrar disso. E também, é uma classe que tem significativos efeitos adversos. Tanto se você procurar no Google, escrever lá FDA ou EMEA e quinolones, você verá, escrever no Google, FDA quinolones, ou EMEA e quinolones, também você vai encontrar vários recomendações aí, vários avisos em relação ao não uso das quinolones, para usar com precaução, né? Usar com cuidado. E por que isso? Por causa de efeitos adversos mais sérios. Então, por isso que foi lançado esses alertas dessas organizações, que o FDA seria a Organização dos Estados Unidos e o EMEA seria a Organização da União Europeia. Então, são responsáveis aí por centenas de milhões de pessoas. Tá? Eu sempre falo isso, você tem que pensar numa organização, aí, numa entidade dessas, bem diferente do que você pensa em relação ao indivíduo que está na tua frente. Você como médico, assistente, você olhando para o seu paciente. Então, uma organização, uma entidade, pensa em milhões de vidas, milhões, centenas de milhões no caso aqui. E você olhando atendendo uma pessoa, é só um, né? Não é milhões. Então, esses efeitos adversos mais sérios, mais raros, provavelmente você não vai ver na sua vida, ou se for ver, vai ser uma vez ou outra, ou vai ficar sabendo de algum outro colega. Então, é diferente, tá? É diferente. Então, você vê um alerta e fala, meu Deus do céu, vai matar, sei lá, vai dar problemas. Não. Quinolonas, no geral, são drogas bastante seguras. Tem poucos efeitos adversos. Mas, claro, em algumas situações, em eventos raros, raríssimos, eu diria, aí 1 para 1000, 1 para 10 mil, 1 para 100 mil, você pode ter eventos mais sérios, tá? Mas é algo que, individualmente falando, é muito, muito pouco provável de acontecer, tá? Muito improvável. Então, no geral, fiquem tranquilos que são drogas seguras. Mas se vocês pesquisarem, vocês verão esse tipo de alerta aí de entidades das mais respeitadas do mundo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu vi um áudio, não sei. Se quiser, fique à vontade. Então, os principais efeitos adversos referentes a isso foram mais neurológicos e musculares, né? A gente vai comentar sobre quais são. Então, também, nesse alerta dessas entidades, eles recomendam não utilizar, ou utilizar com precaução, mas o ideal é não utilizar em infecções leves, como, por exemplo, cistites, né, não complicadas, e IVAs bacterianas. Então, uma otite ou uma sinusite bacteriana. Tá? Obviamente, viral, mas não deve usar antibiótico. Então, são infecções bastante leves, então,
eles falam, se for uma infecção leve, o ideal é procurar uma outra opção, a menos que você não tenha ela, né? Sei lá, uma resistência, alguma coisa assim. Mas se você tiver, prefira usar outro antibiótico. Então, esse é o alerta aí, que serve para a gente pensar um pouquinho de efeitos adversos, né? De fato, eles são reais. Mas o efeito colateral mais comum que vocês vão ver, com certeza, e esse vocês verão, sem dúvida alguma, é desgaste intestinal, né? Que é náuseas, vômitos, diarreia, etc. Né? Dor no estômago, entre outros. Isso é uma coisa bastante comum, você vai ver bem frequentemente, e até algumas vezes a pessoa não, a maioria das vezes o paciente nem relata para você, né? Ele somente aguenta em casa lá e vida que segue. Mas algumas vezes, eu diria uns 10% das vezes, ele às vezes reclama mais, aí manda uma mensagem ou procura atendimento ou procura algum remédio para controlar os sintomas, né? Que às vezes no gastrointestinal é bem intenso. É raro você ter, eu diria uns 10% das vezes você tem eventos aí mais sérios e a pessoa sofre significativamente. Não é só aquela coisa assim, dá uma dorzinha, só um incômodo, um desconforto. Às vezes a pessoa sofre bastante e é mais complicado. Mas no geral é algo que a pessoa consegue tolerar. Outros eventos, pode ser eventos neurológicos, que são raros, né? Neurológicos. Esses são eventos raros. Mas o que são? São parestesias, até paralisias, mas isso é bem mais raro. E neuropatias, né? Neuropatia periférica. São eventos aí que chamam mais atenção, mas são extremamente raros de acontecer, mas que pode gerar um dano aí um pouco mais permanente ou que demore um tempinho mais para se recuperar. Então, isso daí que também levou aquilo que eu falo, né? Quando você controla centenas de milhões de pessoas, você acaba tendo relatos de efeitos adversos raros. E isso pode acontecer, tá? Mas na prática, individualmente falando, pensando você no paciente, isso daqui vocês não vão ver ou vão ver uma vez na vida, tá bom? Então não se preocupem tanto. Talvez uma parestesiazinha, talvez você vejam, mas uma paralisia, algo assim mais grave, isso eu acho que não. Eventos cardiológicos, o principal é aumento do intervalo QT, mas isso não é algo significativo do ponto de vista clínico. Tá? Não é significativo do ponto de vista clínico. Talvez, se você ficar monitorando o eletro dos pacientes, vocês verão isso acontecer lá. Se vocês forem medir lá, falar, não, aumentou alguns milissegundos aqui. O paciente de base tinha tanto e agora tem um pouco mais. Mas sem nenhuma arritmia, sem nenhuma clínica, uma palpitação, nada assim significativo. Então é mais só assim teórico. Mas claro, você deve ter algum cuidado extra, né? Um cuidado em pacientes cardiopatas que já têm alguma arritmia, em pacientes que já têm alguma coisa de base, sei lá, o cara já tem o intervalo QT aumentado. Aí você tem que tomar mais cuidado, né? Ou o paciente já tem alguma arritmia importante, aí talvez, né, vale a pena você procurar uma outra alternativa. Agora, um paciente rígido, ou que não tem nenhum problema de arritmia, nem nada disso, nem de aumento de QT, de base, aí isso daí é uma coisa que você pode ignorar, né? Não é algo que você vai se preocupar, não precisa fazer eletro de controle, a menos que o paciente, obviamente, tenha alguma clínica. Tá? Mas isso daí, teoricamente, aparece, mas na prática isso é irrelevante. Certo? Vocês não vão ver isso, a menos que seja um paciente já com particularidades específicas em relação a isso, fatores de risco. Pode ter eventos musculares, né? Que é raro também, que pode ser mialgias, tendinites, e até mesmo o principal, o mais grave, né? Não o principal, mas ruptura do tendão, né?
E o mais comum, né, ou mais famoso, é o tendão de Aquiles. Né? E normalmente essa ruptura precede de uma dor bastante intensa, uma tendinite, ali, algo do gênero, vai preceder a dor aí, mas a ruptura em si. É algo que é bastante raro. Eu só soube de um caso até hoje, na minha vida, uma ruptura de tendão, e foi de um paciente, não era nem meu, era de um paciente de um colega que foi jogar basquete, tinha uma sinusite, um quadro mais crônico, assim, e foi jogar um basquete ali, que também já era um paciente sedentário, e foi subir para um rebote e teve ruptura. Mas foi o único caso que eu soube até hoje de ruptura de tendão mesmo, pelo uso da quinolona. Então, o que eu falo na prática? Eu falo, você vai usar quinolona, para o paciente não jogar futebol, não fazer uma atividade física mais extenuante, não correr uma maratona, se quiser fazer uma atividade, fazer uma caminhada, uma coisa mais leve, né? Nada de jogar basquete, jogar vôlei, sair pulando aí, futebol, enfim. Até porque está com uma infecção, né? Infecção já deve ter repouso, você já deve orientar o paciente a fazer repouso, porque repouso ajuda no tratamento da infecção. Então, não é para ficar sair correndo aí. Mas mesmo que seja um quadro mais crônico, né? Então, sei lá, uma sinusite, que o paciente está bem, no geral. Falar para ele, ó, enquanto está usando antibiótico, não fazer nada muito intenso, que isso pode, de fato, levar a algum problema mais sério. Tá? Então, uma orientação não custa falar isso para um paciente que usa quinolona. Outro evento interessante é a disglicemia, que seria hipo ou hiperglicemia. E isso é algo que é um pouco mais comum, mas isso é mais frequente, você tem que tomar cuidado em paciente diabético. Tá? Um paciente não diabético, eu nunca soube de nada assim, muito problemático em relação a isso. Mas até porque no paciente não diabético, o paciente não afere a glicemia. Né? Quem de vocês, né, se nenhum de vocês tiver diabetes, né, afere glicemia? Ninguém, né? Constantemente ficar checando ali, ninguém vê isso. Então, passa desapercebido. Mas no paciente diabético, não. Isso daí passa bem, é bem perceptível e você acaba, às vezes, tendo algum problema mais grave, podendo ter uma hipoglicemia ou uma hiper, levar em um quadro de um estado hiperosmolar ou mesmo uma cetoacidose, e isso gerar problemas mais sérios. Mas, no geral, é algo que é assintomático, né? Essas alterações, a pessoa só nota ali no caderninho que ficou meio ruim, mas que não é algo significativo do ponto de vista clínico, né? Até porque são alguns poucos dias de uso. Mas é algo que você deve ter em consideração e evitar o uso de quinolonas em diabéticos se for possível, principalmente da levofloxacina, que eu acho que disparado é o que mais altera a glicemia das quinolonas. Mas vocês podem me perguntar, professor, eu nunca ouvi falar disso. Eu já vi vários pacientes no PA com alteração de diabetes, nunca foi por causa de levo, e levo é bastante utilizado, sei lá. Eu digo que não é tão perceptível porque a maioria das pessoas não investiga. Não investiga. Então a pessoa acha que, porque é uma coisa comum você ter alteração do diabetes, então a pessoa não controla direito, e parar no hospital, sei lá, ter uma alteração. Então a pessoa acha que é normal. Outra, você vai parar no hospital, a pessoa acha que a gente não tomou direito o remédio, enfim, qualquer coisa assim, então nem dá bola. E outro, o paciente acha que tem uma infecção, e a infecção que fez alteração, né, e desregulou aí o controle da glicemia. O que é perfeitamente comum e é bem possível e é provável de estar acontecendo, né? Porque uma infecção realmente descontrola um pouco. Então, a pessoa está usando antibiótico porque tem uma infecção, então ela fala, isso daí descontrolou por causa da infecção, mas daí é questão, tranquilo. E às vezes não é pela infecção, é pelo antibiótico. Eu já vi isso algumas vezes. Inclusive, tem um caso recente que eu vi, que foi um paciente com osteomielite crônica, referente a uma infecção de prótese ortopédica.
Então, a prótese estava infectada, foi para o hospital, fez cirurgia, teve que remover a prótese, limpeza, blá, blá, blá. E é antibiótico por meses, por meses. E eu estava acompanhando o paciente e a bactéria biossensível a levo, foi feito levo pelo ortopedista, daí quando veio no consultório, eu atendi e a paciente falou, meu diabetes está meio ruim e tudo mais, não sei porquê. Eu falei, olha, você está usando o levofloxacino, que é um antibiótico que altera um pouco o diabetes. Então, acho que a gente vai tentar trocar para outro. No caso, era uma bactéria sensível ao Bactrim. Eu troquei para o Bactrim. E a paciente retornou lá 2 semanas depois, falando, nossa, doutor, aquele antibiótico que o senhor me prescreveu era muito bom para o diabetes. Meu diabetes ficou ótimo. Eu falei, não é porque aquele remédio é bom para o diabetes, não faz nada para o diabetes. Mas o outro antibiótico era ruim, e por isso que estava ruim o controle. E era a mesma infecção, né? Uma semana, não mudou absolutamente nada, uma infecção de prótese ortopédica, ainda mais que já passou o quadro agudo, já fez a cirurgia, já estava... Então, não era por causa da infecção que estava descontrolado, era por causa do antibiótico. Tá? Então, é algo que vale a pena considerar aí, principalmente em pacientes com diabetes, que às vezes pode levar a um mal-estar, né? Então, o paciente, eu prefiro não usar em diabetes, eu evito ao máximo, e quando é prescrito, e quando prescrevo, ou vejo alguém prescrevendo, eu oriento o paciente a tomar cuidado, ter alguém em casa, caso faça uma hipo, por exemplo, né? Ficar ali meio junto enquanto está fazendo uso do antibiótico, não ficar muito sozinho, e controlar, né? E cuidar, porque alertar que isso é uma coisa que pode acontecer. Na maioria das vezes vai ser, mesmo que descontrole um pouco, vai ser algo assintomático e sem grandes repercussões, tá? Mas vale o cuidado sempre, né? Para não haver um desastre. Evitável, né? Imagina faz um hipo, morre, sei lá, dá um piripaque ali e por uma causa totalmente evitável, né? Se tivesse orientado e tivesse mais cuidado, não aconteceria nada mais grave. Então, é importante esse tipo de orientação. Inclusive, teve uma quinolona, que é a gatfloxacina, que ela foi retirada do mercado internacional. E foi retirada do mercado por causa desse evento adverso. Não foi por causa de nenhuma outra coisa. Então, a droga foi lançada e no começo não se percebia muito, ou se percebia pouco, ou não se dava muita bola para isso. Até que teve um episódio de óbito. Uma pessoa faleceu por hipoglicemia e estava usando a gatfloxacina. E a partir disso gerou um processo milionário e mais outras diversas pessoas relataram, né? Começou a ter relatos no mundo todo sobre esse evento adverso e até que culminou com uma publicação do New England Journal, vocês podem procurar esse artigo também, e que mostrou assim que existia uma alteração muito diferente da glicemia em pacientes que usavam GAT em relação a outras quinolonas ou a outros antibióticos. E por causa disso, repercussões, processos, etc., o laboratório optou por retirar a GAT do mercado por efeito de desglicemia. Então vejam o quão sério era, porque para você lançar uma droga no mercado, você gasta bilhões de dólares. Então, você retirar é um prejuízo bilionário. Então, o laboratório analisou que o prejuízo de deixar a droga rodando, né, tendo processos, era maior do que de retirar e ficar no prejuízo. Então, isso daqui eu conto para contar que uma quinolona já foi retirada do mercado, então é um efeito adverso que é interessante, né, e que é importante, que outras não causam na mesma proporção, mas que pode causar algo aí, algum incômodo, tá? Principalmente com a levo, pelo menos aqui eu mais noto, assim, relevância nesse sentido. Mas todas as quinolonas podem fazer algum grau. Então, cuidado também com a quinolona em paciente diabético, tá? Em paciente diabético. É mais um cuidado aí que não custa ter.
E passando dos efeitos adversos, vamos para algumas contraindicações. Contraindicação, a principal é em gestantes, que você nunca vai fazer. Gestantes é nunca, tá? Nunca. Mas, professor, e se eu tiver com uma gestante e ela tem uma infecção e que ela está morrendo e que a quinolona é a salvação, é o único antibiótico sensível? Claro, lógico, né? Lógico, nesse contexto de se é a salvação, uma infecção aí que se não tratar vai morrer, lógico que você vai usar, né? Não tenha dúvida, a vida da mãe é a prioridade. Mas qual que é a probabilidade disso acontecer? Eu diria que hoje, à luz do conhecimento de hoje, 2020, com as bactérias que nós temos hoje, com os antibióticos que nós temos hoje, é zero essa chance. É zero. Por quê? Porque as bactérias que existem hoje não são sensíveis apenas à quinolona. Não tem uma bactéria que fala, nossa, essa bactéria é só sensível à quinolona. Pelo contrário, a quinolona é um antibiótico mais para infecções comunitárias do que infecções hospitalares, infecções de bactéria multiresistente, etc. Então, isso não vai acontecer na prática. Se você estiver diante de uma infecção aí grave, você provavelmente vai usar um beta-lactâmico ou outro antibiótico aí, de maior espectro. E não uma quinolona. A quinolona não serve quase nunca para bactérias multiresistentes. Tá? Então, mas claro, vamos supor que no futuro haja uma quinolona nova, que seja para germes super resistentes e existam outras bactérias, etc. Nesse futuro aí distante, e se tivesse uma situação dessa, sim, use a quinolona para salvar a vida da mãe, sem dúvida alguma, a vida da mãe é a prioridade. Mas hoje isso não é uma realidade. Então por isso que eu falo que até a luz do conhecimento atual nunca. Você nunca vai usar em gestante uma quinolona. Sempre vai ter uma opção para ser feita nas gestantes, tá bom? Então, você não vai fazer. Por quê? Porque atua no DNA, pode causar malformação, etc. Então, é totalmente contraindicado, você não vai fazer. Então, isso daí, vencemos esse ponto. Em crianças é relativo a contraindicação. Relativo. E qual que é o problema nas crianças da quinolona? É a alteração do crescimento. E por que tem alteração de crescimento? A alteração de crescimento foi algo que foi constatado em cachorrinhos, principalmente cachorros da espécie Beagle, onde foi estudado mais as quinolonas, e que foi feito quinolona e houve até corrosão do osso, alteração da cartilagem de crescimento, teve algumas alterações sérias até. E isso fez com que os cachorrinhos ficassem pequenininhos em relação ao controle, que não usou antibiótico. Então, os cachorrinhos que não usaram antibiótico ficaram muito maiores, com menos problemas ósseos, do que os cachorrinhos que fizeram antibiótico. E isso gerou uma questão, né, em relação ao uso em crianças, a segurança do uso em crianças. Então, nunca foi feito um ensaio clínico randomizado, controlado, etc., com quinolona em crianças para avaliar se realmente isso é um efeito que era só em animais ou se era também em humanos. Nunca foi feito, né? Até porque seria difícil recrutar as pessoas, porque chega lá para um pai e fala, quer fazer um experimento aqui, né, com esse remédio que em cachorros causou restrição de crescimento, corrosão óssea, etc., e para ver se isso acontece em humanos, vai comparar com pessoas que não tomam antibiótico. Que pai que aceitaria incluir o filho num estudo desses? Né? Eu não colocaria jamais minha filha num estudo desses com quinolonas até ela crescer bastante. Né? Então, por isso que não são dados fortes, não são evidências fortes da contraindicação em crianças. Mas é algo que dificilmente será provado por questões como a que eu expliquei agora há pouco, né? Ninguém quer pôr o filho em risco, mesmo que seja um risco pequeno. Mas claro que teve pessoas que usaram, em várias crianças que já utilizaram quinolonas ao longo da vida, por questões de força maior, ou por ignorância do médico, enfim, e que foram avaliados, né, retrospectivamente. E o que se viu foi que
isso é um evento raríssimo de acontecer na prática em seres humanos. É algo que talvez tenha uma propensão nos cachorrinhos, mas em ser humano é algo bastante incomum, porque já foi usado milhares de vezes, né? Tem diversos relatos de casos de crianças que já usaram e que não teve nenhum problema. Mas ainda é uma coisa que contém bula, é algo que não é bem estudado, por questões de não ter estudos controlados, prospectivos, né, randomizados em humanos, em crianças, né? Então, por isso você tem certo receio aí ainda. E se você quiser usar, sempre vai ter que ser com o consentimento da mãe, vai ter que, ou do responsável, né? Sempre vai ter que ter uma bela orientação, falar que não tinha outra escolha, ou que a escolha seria pior ainda. E se a mãe ou o responsável consentir, beleza, aí você vai usar, mas se não, não vai usar, porque mesmo que não cause nenhum mal, porque não causa nenhum mal, supondo, a gente não tem essa certeza, vamos supor que a criança fique baixinha e, sei lá, era uma menina que a mãe sonhava que a filha fosse modelo, mas ela ficou baixinha, e porque ela já seria baixinha de qualquer forma, não foi por causa da quinolona, mas ela te processa por causa disso. Você vai ter uma dor de cabeça enorme, porque o juiz vai olhar a bula está escrito, afeta crescimento, não deve ser usado em criança, blá, 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 se olhar, não se usar entidades, tipo o FDA, vai estar escrito na bula do FDA lá, não usar em crianças, blá, 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 pode afetar o crescimento. E daí ela vai olhar a bula, vai olhar entidades internacionais, vai estar tudo isso. Aí você vai explicar, mas tem relatos de segurança e tal. A bula, sem dúvida, é o ponto mais importante do que alguns relatos aí que você vai buscar. Claro que isso pode argumentar, mas você vai ter uma bela dor de cabeça. Então, não faça sem o consentimento da mãe e explique bem que você não tinha outra escolha ao fazer isso. Tá? E provavelmente a mãe não vai querer fazer. Já digo isso porque eu já tentei algumas vezes aí e não é... Porque, né, você vai explicar o que aconteceu com o cachorrinho, ela fica assustada, né? E ela não quer que aconteça com o filho o que aconteceu com o cachorro. Enfim, mas, claro, a gente tem que pensar também em algumas coisas, né? Isso é uma coisa que eu considero, né? Não é algo... É um achismo meu, né? Mas os cachorros, eles crescem bem menos do que o ser humano, né? Eles crescem em termos de tempo até, crescem que um ano e pouquinho, né? E o ser humano cresce lá 18 anos. Então, você usar antibiótico, seja por uma semana, no cachorro, que tem um metabolismo bem mais acelerado do que o ser humano, talvez impacte mais mesmo no crescimento, né? O ser humano que vai crescer por 18 anos, uma semana ali, pouco provável. Um metabolismo bem mais lento do que de um cachorrinho. Bem menos provável, até porque as doses que fazem esses testes em modelo animal são maiores, né? Então, tudo isso deve considerar também na segurança. Então, eu digo, na prática, já fiz algumas vezes em algumas crianças, e por um curto período de tempo não tem problema. Algumas crianças que eu atendi com fibrose cística, né, que tem infecções por pseudomonas, e que usam por semanas, por meses, até por anos, essas ficaram bem pequenininhas. Mas daí você não vai achar que é da quinolona? Ou será que é por causa da doença, que já é uma doença restritiva? Não sei, mas, de fato, as crianças que eu atendi, que eu acompanhei, que usaram por meses, ao longo da vida, pelo menos ao longo da vida infantil, eu vi que ficaram bem baixinhas, bem pequenininhas mesmo. Mas não sei, e eram pessoas com problemas crônicos, né? Então, talvez isso já é o problema de base, né? E quase todas as crianças com fibrose cística acabam usando quinolona por causa de infecção por pseudomonas. Então é difícil você ter um parâmetro, né? Todas elas ficam pequenas, você não sabe se é por causa da quinolona, se é por causa da doença, ou se é por causa dos dois. Né? Talvez seja um componente de ambos. Daí, num contexto cheio de meses de uso, aí eu acredito sim que vai afetar o crescimento. Se for usar por meses, por, sei lá, uma osteomielite crônica, você vai usar por meses. Eu acho melhor não usar quinolona numa criança, porque isso vai muito provavelmente impactar o crescimento, a característica de crescimento dela, a menos que não tenha escolha, teria que fazer EV, daí EV é inviável por meses. Daí você tem que discutir muito bem com a família o que você vai querer fazer. Em crianças
osteomielite, por exemplo, é uma coisa que eu evito ao máximo fazer, mesmo que não tenha uma escolha VO. Eu faço IM, sei lá, alguma coisa assim. Vai ter que discutir muito bem quais são as possibilidades, né? Então tá. Outra última coisa em relação ao geral é o modo de uso. E o modo de uso das quinolonas, que é bastante importante, isso que vocês saibam, é que você tem que orientar o paciente a tomar o antibiótico com água, né? Tomar com água e longe das refeições. Eu sempre falo que é longe das refeições e não em jejum, tá? É importante especificar isso, porque as refeições, o jejum, a pessoa acha que tem que ficar 8 horas sem comer nada. Não precisa, umas 2 horas é suficiente só. O negócio que precisa é que o estômago esteja mais vazio. E por que isso? Porque as quinolonas têm sua absorção impactada para menos, né? Ou seja, é pouco absorvido uma quinolona na presença de cátions di ou trivalentes. O que seriam cátions di ou trivalentes? Seriam cátions, por exemplo, cálcio. Cálcio é bivalente, divalente, que é 2+, magnésio é 2+, ferro pode ser 2+ ou 3+, daí é di ou trivalente. Magnésio é 2+, alumínio é 3+. Então, esses componentes todos afetam a absorção da quinolona. E daí, se você tomar um antibiótico com leite, uma quinolona com leite, vai ter efeito placebo, vai funcionar. Quer dizer, vai ter um efeito placebo, não tem um componente ativo. Pode ser que funcione por causa do efeito placebo, ou porque a infecção vai melhorar com ou sem antibiótico. Então, também tem essa situação. Mas o antibiótico em si, com certeza, terá uma eficácia extremamente menor com a presença de alimentos ou de leite na tomada. Então, você deve evitar para que você não faça um placebo, você faça um antibiótico. Se quiser placebo, faça uma homeopatia ou algo do tipo, né? Você quer fazer, não faz um antibiótico e fala para tomar com leite, né? Você vai ter um efeito placebo, mas não é já que você está prescrevendo antibiótico, é para que ele funcione, a menos que você tenha ideias aí muito diferentes, né? Quero fazer um antibiótico aqui, mas não quero que ele tenha muita ação, então falar para ele que eu acho que não tem infecção bacteriana, sei lá, daí eu explique para a mãe, né, que não precisa dar um antibiótico, ao invés de fazer isso e falar para ele tomar com leite para inativar um antibiótico, tá? Então, a ideia é falar para tomar com leite, com água e longe das refeições. 2 horas de diferença tá bom. Por exemplo, leva em MOX uma vez por dia. Então, dá para fazer a hora que o paciente for na consulta. Ele saiu da consulta, vai lá, passa e toma. E vai tomar todo dia esse horário. Vamos supor, se ela foi 9 da manhã, 10 da manhã, todo dia, 10 da manhã você toma. Ou sei lá, 4 da tarde, 3 da tarde, para ficar um pouco longe da refeição, né, das refeições. Se for ciclo, que é de 12 em 12, eu recomendo falar de fazer 10 da manhã e 10 da noite, que fica longe das refeições, o suficiente, né? A menos que a pessoa não tome café da manhã, gente, cedo, né? Porque se for fazer, sei lá, 8 da manhã a pessoa toma café, daí vai ficar muito perto. E 8 da noite a pessoa normalmente janta. Então, já não é muito legal. Meio-dia a pessoa almoça. Então, por isso eu falo que 10 e 10 seria o momento, acho que mais da maioria das pessoas, cada um tem sua rotina. Então, você vai perguntar da rotina de refeições do paciente. Beleza? Então, isso daqui é importante, muito importante. Eu já vi muitas pessoas que não tomaram direito, deu problema, daí falha o antibiótico, complica. Você pergunta, mas tomou antibiótico? Tomei, doutor. Todo dia. Mas como tomava? Toma com leite, porque senão dá dor no estômago. Daí você fala, então por isso que não deu certo. Ou tomar com um monte de comida, porque senão dói o estômago. Porque dor no estômago é uma coisa que eu falei, é algo bastante comum. O efeito gastrointestinal é o mais comum das quinolonas. Então a pessoa quer fazer alguma coisa para doer menos, para incomodar menos. E claro, vai funcionar, porque não vai absorver o antibiótico, daí não vai dar muito efeito adverso. Mas não vai funcionar também o antibiótico, então daí você vai ter que avaliar, né? Você vai ter que trocar o antibiótico, fazer outra coisa. A pessoa não tolera. Beleza? Então, isso daqui, os conceitos básicos aí das quinolonas. E agora vamos partir para
os antibióticos em si, e sua ação, e espectro e funções, né? Porque, como eu falei, são um pouco diferentes. A Cipro leva em MOX. Então, eu fiz uma tabelinha aqui do Excel que eu vou preencher junto com vocês. Então, eu deixo sempre em branco, né? Eu acabei de preencher, porque senão vocês ficam... para construir junto, né? Acho que fica mais didático. Então, Cipro para Streptococcus é ruim. Não cobre. Não cobre. Ou cobre mal. Não cobre ou cobre mal. Então, vou deixar aqui o vermelhinho, né, de ruim. Então, não deve ser usado. A Levo é bom, mas já foi melhor. Então, por que eu falo isso? Porque hoje a gente já tem um aumento da resistência, principalmente do pneumococo, Streptococcus pneumoniae, a Levo. Então, isso daqui é uma coisa que tem sido bem notada, é algo assim que cada vez está sendo mais visto. Então, é algo que deve ser levado em consideração algumas vezes. Tá? A MOX, eu diria que atualmente é ótima. Então, a gente tem pouquíssima resistência de Streptococcus a moxifloxacino, tá? Então, tranquilo. O Staphylo aureus. Staphylo aureus tem efeito moderado. A gente já tem bastante resistência. Então, às vezes, o uso, se usar melhor associado. Então, por exemplo, uma osteomielite por Staphylo aureus. Por exemplo, uma osteomielite por MSSA. O ideal, uma das opções é, por exemplo, Cipro e rifampicina. Trabalho em relação a isso, né? Então, você associa a ciprofloxacino com a rifampicina para você ter um efeito melhor, porque senão pessoas que usaram o cipro sozinha tiveram resistência, até induziram resistência ou falha ao longo do tratamento. Inicialmente era sensível, você vai fazer uma nova cultura, uma nova amostra, depois, sei lá, de um mês, e você vê que a bactéria já se tornou resistente a cipro. Isso em trabalho que mostra até 50% de indução ao longo do tratamento. Agora, no grupo que fez cipro mais rifampicina, tinha 0% de resistência, mesmo depois aí de um longo período de uso. Tá? Então, se for usar para osteomielite, etc., melhor usar associado. Então, a Levo já é melhor, né? Melhor que a Cipro. Melhor que a Cipro, mas não é a primeira linha. Então, vou deixar aqui para MOX a mesma coisa. Eu diria que dá para deixar... Então, por mais que sejam melhores aí do que a Cipro, não é a primeira linha, né? Mas é ok, é bom, dá para deixar no verdinho aqui. Mas não é a primeira linha. Você vai preferir fazer outro antibiótico, né? Você vai preferir fazer cefazolina, oxacilina, vanco, linezolida, DAPT, etc. Né? Não é a primeira linha. Mas pode ser feito em alguma situação em que você já pense, tá tratando outras bactérias e você pensa que o Staphylo pode estar envolvido, mas não com muita probabilidade. Aí você pode fazer tranquilamente uma Levo ou uma MOX. Enterobactérias. Aqui seria, sem dúvida, o nicho, né? Então, são bons, mas com resistência crescente. Mas, por enquanto, ainda dá para usar relativamente bem aí as quinolonas, tá? Algum problema maior é com a E. coli, mas, no geral, são bons, tá? Para hemófilos, moxella e outros cocos gram-negativos são bons, ainda baixa resistência. Então, para outros gram-negativos que não enterobactérias, que enterobactéria é um grupo aí que tá meio chatinho ultimamente, né? Tem várias. Tanto que eu ensinei para vocês lá de SBL, de CESP, que não impacta muito
nas enterobactérias. A ISBL até impacta, né? Não que a ISBL em si, a enzima, impacte, mas uma bactéria ISBL usualmente resistente a cipro também, a levo, MOX, porque ela já acumula algumas resistências para ter essa resistência usualmente. Isso é uma questão de epidemiologia, não que o mecanismo tenha a ver com a quinolona. Não tem nada a ver, é só o perfil, né? Uma bactéria desse tipo, uma bactéria hospitalar, já tem um acúmulo de resistências maior ao longo da sua existência. Para anaeróbios, não cobre. Aqui no caso não cobre mesmo, né? Então, nenhuma ação, né? Então, por isso que não deve ser utilizado, né? Então, nem a cipro nem a levo. É bom, mas usualmente não é utilizado. Mas não é primeira linha para a maioria das infecções por anaeróbio. Beleza? Bom, mas na primeira linha, por quê? Por causa do custo, que, por exemplo, um metronidazol ou uma associação com metronidazol é bem mais barato. Mas você pode utilizar, não é uma questão tanto de cobertura, é mais questão de custo. Você não usa muito MOX, porque ela é muito mais cara. Então, você usar o metronidazol, que é super barato, aí vai custar aí 5, o outro vai custar R$100. Qual que você vai preferir? Você vai preferir o de 5, né? Não tem a menor dúvida. Pseudomonas. Pseudomonas é a melhor opção VO. Eu diria que é praticamente a única opção VO. A levo é a outra opção VO para pseudomonas, mas ela é pior. Então aqui eu vou colocar aqui cipro, melhor do que levo. E a moxi não cobre. Tá? Então aqui não cobre, aqui é bom. Tá? Então a cipro seria a melhor opção. E aqui tem um detalhe, a dose tem que ser maior. Dose maior para pseudomonas. Então você vai fazer de 8 em 8 horas, ao invés de 12 em 12, que é o padrão. Então, para pseudomonas, a dose da cipro tem que ser de 8 em 8 horas, tá? Obrigatoriamente. E às vezes até uma dose maior, tipo 50% da dose a mais, de 8 em 8, em alguns casos. Mas no mínimo tem que ser de 8 em 8. O normal da dose é de 12 em 12, né, que eu acabei de falar. Para pseudomonas, é obrigatório o uso de 8 em 8. Então aqui mostra um nicho interessante, né? E uma tendência é que a cipro, ela tende a ser um pouco melhor para gram negativo. E à medida que vai indo para cá, mais para a direita, a moxi acaba sendo melhor para gram positivo. Tanto é que ela é bem melhor aqui para estrepto, por exemplo, que eu falei. Né, que a resistência ao Streptococcus pneumoniae é muito baixa. É melhor do que a levo também para Staphylo aureus, mas não é tão significativo assim. Os dois não são primeira linha. Mas se for comparar aí mics, etc., a mox é superior. Mas o que é significativo mais é na questão de estrepto. Mas, assim, para gram negativo, você já vê que começa a levo, que é melhor para gram positivo, já cobre pior pseudomonas. E a mox nem cobre. Então, e a cipro já cobre, mas ela paga o preço aqui na questão dos gram positivos, né? Que ela não é tão boa. Então, antibiótico, eu sempre falo para vocês, você tem que pensar na bactéria que você está tendo em consideração, né? Você fala assim, a mox é um antibiótico mais forte do que a cipro. Isso é relativo. Se for para Streptococcus pneumoniae, sem dúvida alguma, a moxi é um antibiótico muito mais forte. Mas para pseudomonas, a cipro é muito mais forte do que a moxi. Muito mais. Então, o conceito de forte e fraco é relativo à bactéria em questão. E no caso da cipro, ela é muito boa para gram negativo. Para gram positivo, ela deixa a desejar. Para gram positivo, a mox é boa, mas para gram negativo, ela deixa a desejar, principalmente para gram negativos um pouco mais resistentes. Para típico, a ação é moderada da cipro. Então, tem até um artigo interessante que fala sobre isso, que fala assim, todas as quinolonas nasceram iguais, ou são iguais, né? Mas no caso o termo utilizado no título era nasceram iguais para anaeróbio e para atípico.
atípicos? E a resposta é não, né? No trabalho ali que o cara pesquisa isso, ele mostra que a cipro é bem pior do que levo, que é pior do que a moxi em relação a atípicos. Então, mas a levo e moxi são muito boas. A moxi é melhor, mas não é significativo. Então, deixar tudo verdinho aqui. Mas a cipro é moderada. Isso daqui, então mostra que a ação dela para atípico é um pouco inferior à das outras quinolonas. Também você já não usaria muito ela para tratar atípico, porque ela não pega o estreptopneumonia, né? Então, não é a primeira linha, né? Diferente da levo e da mox, que são sim primeira linha para tratamento de pneumonia. Então, agora, usando as bactérias, são as principais aqui, né? Os principais grupos. Vou falar das infecções em si. Então, para infecção urinária, a cipro é boa, mas já foi melhor, né? Porque hoje a gente já tem índices de resistência em alguns locais acima de 20%. Né? Então, e isso é normalmente é o threshold que a gente usa para avaliar se a droga é viável ou se é uma boa escolha para escolha empírica. E infecção urinária, usualmente, a gente começa com tratamento empírico, sem cultura, sem nada. Então, hoje, a cipro, levo, então, num caminho, num local ainda é um pouco... Está num limbo aí. Está na transição de ser uma droga de primeira linha para passar a ser alternativa. Até porque, se for cistite, por exemplo, você tem problemas referentes a efeitos adversos, etc., que eu comentei já que o FDA e o EMEA não recomendam o uso para infecções mais leves. Né? Então, mas, assim, ainda é uma boa droga, concentra bem na urina, etc. A moxi não, né? Ela é baixa concentração urinária. Porque ela não concentra muito bem, ela não é excretada pela urina, a via principal de excreção é via renal, via hepática. A dose para cistite, que é a principal, é cipro 500 mg, até pode ser feita 250, hoje a gente não recomenda muito por causa da resistência, mas antigamente a gente já usava 250 mg de cipro a cada 12 horas, por 3 dias. Né? Então, essa dose padrão, para cistite, para piela é diferente. A gente faz a mesma dose, só que por mais tempo, normalmente 7 dias. E a levo, você pode fazer 500 mg por dia, por 3 dias. Se for pielonefrite, no caso da levo, o indicado é fazer 750 mg, né, por dia, por 5 dias. A dose da cipro não muda para cistite para piela, só o tempo. Daí, para piela, você vai usar por mais tempo. Tá? Aqui não é recomendado. Não deve ser. Sumiu a setinha de voltar aqui. Beleza. Para IVAs. IVAs, né, não cobre o pneumococo e por isso não usar. Aqui é bom, né, lembrar do estreptopneumonia, né, mas para otite, sinusite, no geral é tranquilo, tem grandes problemas. Eu diria que a moxi é ótimo, né, cara. Ótimo. Então, eu diria que a moxi é ótima para sinusite, até para sinusite crônica deve ser usada, né? E a dose, normalmente, aqui pode ser levo por 500 por 5 dias, 5 a 7 dias, na infecção aguda. Na crônica não é recomendado fazer levo, tá? E moxi é 400 mg por dia, 5 a 7 dias.
na infecção, na sinusite aguda, né? Na crônica, não usar levo. Ou se usar, associado ao método. Não usar, né? Por quê? Porque daí tem anaeróbio, né? Sinusite crônica, etc. Você pode ter anaeróbio. O tempo também é maior, você vai usar por uns 14 dias. Mas o mais comum de vocês atenderem, sem dúvida, é sinusite aguda ou otite aguda. Então, normalmente é 5, 7 dias. E na crônica, levo não, porque a levo não cobre anaeróbio, e anaeróbio é significativo em infecções crônicas de sinusite. Pneumonia, é uma coisa aqui, né? Não cobre pneumococo e ainda é moderado para atípico. Então, simples você não vai usar. A levo, você vai usar sim. Aí, para pneumonia, a levo é 750 miligramas a dose por 5 dias. E a moxi, eu diria que é ótimo. E isso aqui. Hoje não é muito indicado, né? Não é recomendado levo de 500 para pneumonia. Tá? Embora ainda se use bastante, né? Porque a dose mais comum ainda no Brasil é o que tem mais comprimidos e etc. Né? A leva de 750 nem sempre é fácil de achar e é mais cara. Então, mas para pneumonia deve ser feita a leva de 750, sem dúvida alguma. Aí pela resistência aqui, né, que você encontra, principalmente do pneumococo, que é uma infecção mais grave do que, por exemplo, uma sinusite ou uma cistite, você deve fazer a dose de 750 e não a de 500. Para infecção intraabdominal, pode ser feita, mas sempre associada ao metronidazol, tá? Porque não cobre anaeróbio, então tem esse detalhe. E normalmente a dose é 500, no caso da cipro é 400 a 500 miligramas a cada 12 horas. Normalmente por 4 a 8 dias. Falo 400 porque 400 seria a dose EV e 500 é a dose VO. Tá? E a levo aqui pode ser de 500 a 750 miligramas por dia e também por 4 a 8 dias. Se vocês se lembrarem da minha aula que eu dei para vocês de infecção intraabdominal, eu falei que teve um trabalho ali do New England que comparou o tempo de tratamento de 4 dias fixo ou o outro grupo fez 10 dias, né? Na média foi 8. Então, como os grupos foram equivalentes, etc., mas o de 4 dias teve menos efeito adverso do antibiótico, etc., a gente tem recomendado fazer aí um tempo menor, mas 4 a 8 dias é um tempo, entre esse intervalo, é um tempo perfeitamente aceitável de uso do antibiótico. E moxi é bom e pode ser usado primeiro, mas não é a primeira linha. Tá? E a moxi seria 400 miligramas. 400 miligramas por dia, 4 a 8 dias. Tá? Beleza? Mas não é a primeira linha porque ceftriaxona e metro são mais baratos. Do que mesmo a associação de cipro e levo, do que moxi sozinho. A moxi custam R$100 por dia. A cipro e a levo EV custam na faixa de R$40 por dia. E ceftriaxona e metro custam uns R$10. Então, aqui ainda você tem que pagar 1 metro, que vai ser uns 5. Então, uns 45 na cipro e levo. E R$100 da moxi, contra 10. Então, a ceftriaxona custa uns 5 também. Então, não faz muito sentido você fazer em termos de custo, né? Mas na alta, né? Uma opção na alta. Principalmente, a mais comum a mais usada. Mas, né? Tá? Você pode usar levo, pode usar moxi, mas moxi é bem mais caro. Levo tem mais espectro desnecessário, né? Você tem uma ferida, talvez, ali junto, né?
sei lá, a ferida está meio feia, FO, daí talvez você queira fazer uma leva para cobrir um pouco melhor estrepto, estáfilo. Mas pode fazer leva. Se não, só na barriga ali, aí cipro tá bem tranquilo. Então, se tiver uma sutura ali que tá meio esquisita, você pode fazer uma leva, já que você quer cobrir um pouco melhor ali os germes de pele, que a cipro não cobre quase nada. Para pele ruim, né? Não cobre Streptopiógenes, que é o principal causador de infecção de pele e partes moles. E ainda é moderado para MSSA, que é o segundo mais importante. Então, por essa razão, você não deve usar para infecção de pele e partes moles a cipro. Tá? Já levo, é ok, é bom, né? Mas não é primeira linha. E por que não é primeira linha? A principal razão é por cobrir muito, né? Então, cefalosporina, a cefazolina, ou céfalo de primeira geração, tem um espectro mais menor. E mais preciso, consequentemente, né? Então, mais preciso o seu uso do antibiótico. Porque ao invés de você cobrir, que nem a céfalo de primeira, ela cobre estrepto, estáfilo. E é isso, não cobre mais nada. E daí você vai usar um antibiótico que cobre estrepto, estáfilo, enterobactéria, gram negativo. No caso da mox anaeróbio, atípico. Não precisa, né? É mais caro também. Então, você gera mais resistência, tem mais efeitos adversos, que a gente acabou de discutir amplamente, efeitos adversos. Então, por isso que céfalo de primeira é uma melhor escolha. É errado, na minha opinião, para uma celulite ou erisipela, você prescrever uma levomox. Por quê? Porque a céfalo de primeira tem um espectro menor, então induz menos resistência, tem menos efeitos adversos e é mais barata. Então, não há nenhuma razão para você fazer uma quinolona num paciente com celulite ou erisipela. Beleza? Mas, pode ser feito? Pode, mas, na minha opinião, é um erro fazer. Tá? É um erro. Exceto se for infecções... consigo compartilhar sim, Estela, sem problema. Para pele e partes moles, exceto se for mordida de animais. Mordida de animais pode ser uma exceção. Tá? Então, mordida de animais aqui você pode pensar em utilizar a levomox ou até a cipro. Até vou mostrar aqui uma coisa que eu falei para vocês no ano passado. Deixa eu só achar aqui o arquivo. Isso daqui. Como as aulas agora são online, né? Então aqui, mordida de animais. Então, a mordida de animal, você tem estrepto, estáfilo, gram negativo e anaeróbio, que é polimicrobiano, né? A boca de um animal ou do ser humano é cheia de bactérias. Então, você faz a mox, só cobre estrepto, né? Só cobre estáfilo, gram negativo e anaeróbio. A cefalexina cobre estrepto e estáfilo, mas não cobre gram negativo e anaeróbio. A cipro não cobre estrepto, cobre moderadamente estáfilo, cobre gram negativo e não cobre anaeróbio. A clinda cobre estrepto, estáfilo e anaeróbio, mas não cobre gram negativo. E a moxiclavulose cobre os três. Por isso que é a escolha número 1. Mas eu deixei em verdinho aqui também essa combinação. Se você fizer cipro mais clinda, porque a clinda cobre, que é verdinho aqui, o que não é verdinho, a cipro cobre. Então é uma combinação também aceitável. E essa é uma combinação que pode ser útil, não é mordida de cachorro, gato, etc. Mas, por exemplo, você tem uma mordida por um animal marinho, ou um acidente com peixes, ou com... Eu já vi também um sushi man, né? Não era um sushi man, né? Era uma pessoa que gostava de comer sushi, etc. E o paciente em questão cortou o dedo com a faca quando ele estava cortando lá o sashimi. E fez lá um ferido e tudo mais que infectou. E essa infecção
piorou, ele foi no protendimento, o médico do protendimento deu cefalexina, né, pensando no normal, né, a infecção de pele e tal, mas no caso, como tinha envolvimento de peixe, você pode ter algumas bactérias diferentes, alguns gram-negativos. Gram-negativo não precisa decorar isso, mas um dos gram-negativos mais comuns dos mordidos de animais marinhos e aquáticos, né, seria a Aeromonas, e outra bactéria que é um anaeróbio é o Vibrio fulmífigos, que pode causar também infecção com peixes. E nenhum desses é coberto pela cefalexina, mas é coberto por cipro e clinda, que a cipro cobre o Aeromonas e a clinda cobre o Vibrio. Então você, no caso do animal marinho, assim, você tem um acidente com peixe, por exemplo. O mais comum seria hoje, em Curitiba pelo menos, né, se você não trabalha no litoral, é alguém que está cortando lá o sashimi. E se corta lá com o peixe, com as bactérias do peixe. E claro, tem que ter azar também, né, para ter essas bactérias especificamente. Aí é melhor cipro e clinda até do que a amostra com clavulanato. Então, se for mordida de animais, você pode talvez usar uma cipro e clinda, por exemplo. Cipro e clinda seria uma alternativa. Até, por exemplo, para pé diabético, né? Pé diabético, que você pode ter pseudomonas, né? Daí a cipro cobre pseudomonas e a clinda cobre gram-positivo. Bem, então, por exemplo, uma ferida de pé diabético, cipro e clinda também seria uma boa opção. Mas, claro, você vai ter que usar bem mais efeitos adversos. Então, é para infecções mais complicadas, tá? Você não vai usar cipro e clinda ou levo e clinda para uma infecção leve, tá? Cipro e clinda é mais comum de se usar porque a levo que cobre extra, que seria positivo, a clinda cobre melhor do que a levo até. Então, é mais caro, mais efeitos adversos. E num pé diabético, por exemplo, lembrar que levo é ruim para o diabetes, né? É o que mais causa desglicemia. Então, por isso que cipro e clinda é o mais clássico. E cipro já causa menos desglicemia. A endocardite não usar, né? Tem pouco trabalho. Até já vi usar uma vez para uma infecção por uma enterobactéria e foi usado associado, mas assim, no geral, não é recomendado usar, não é recomendado utilizar para endocardite quinolona. Se for usar, vai ser uma questão aí muito específica, então não é necessário a gente discutir. Para osteomielite quinolona são primeira linha. Mas claro que osteomielite, o ideal é sempre fazer com cultura positiva e sensível, né? Mas sim, quinolona são primeira linha, até porque não fica difícil, porque eu perdi um tempão com vocês falando ali sobre a cartilagem de crescimento do animal, que causa erosão, etc. Então isso mostra que a quinolona concentra bem, tem boa concentração óssea. Tanto é que causa alguns efeitos adversos, principalmente avaliados em modelos animais. Tá? A dose, usualmente a gente faz a dose padrão, porque você vai tratar por semanas, né? Então acumula bastante dose, então não é necessário fazer uma dose maior, né? Então normalmente vai fazer 500 miligramas a cada 12 horas por semanas, né? Semanas a meses. Então, aqui você vai fazer por muito tempo. E a levo pode ser também de 500 miligramas por dia, por semanas a mês. A Moxi também 400 miligramas. A Moxi é menos utilizada porque ela é a mais cara de todas, né? Então, você vai usar menos a Moxi em relação a outras, porque pelo custo, né? Você vai usar por semana as Moxi, que é mais caro. Você precisa ter bastante dinheiro. Então, aqui é para meningite, não indicado. Tá? Então, não indicado. E a Moxi é use of label. Então, assim,
na prática, o que eu faço? Se for usar, idealmente, para alta. E tem que explicar, e com consentimento informado. Tá? Mas assim, tem tudo para funcionar. Por quê? Porque é um antibiótico que tem ótima concentração em sistema nervoso central, algo que é raro dos antibióticos, né? Normalmente não passa muito bem a barreira hematoencefálica. E além disso, cobre muito bem streptococcus e gram-negativo, que são os principais, né? Então, por exemplo, o principal causador de meningite bacteriana em adultos é a Streptococcus pneumoniae, que a MOX é excelente. O segundo maior causador é a Neisseria meningitidis, que é o meningococo, que a MOX também é muito boa. E ela concentra super bem o sistema nervoso central. Muito melhor até do que a primeira linha de tratamento do que é a ceftriaxona. E, inclusive, a MOX é superior à ceftriaxona, estatisticamente falando, epidemiologicamente falando, em relação à sensibilidade a Streptococcus pneumoniae. Então, em teoria, a MOX é um antibiótico que seria o melhor, talvez, para meningite. Mas não foi estudado isso. E é uma infecção grave, delicada, etc. E que você já tem, provavelmente, milhões de usos da ceftriaxona em meningite bacteriana. Então, você sabe, você confia, você entende. E a MOX, não. MOX é um uso, assim, de relatos de caso, de uso mais eventual. Então, você não tem tanta experiência, tanta segurança para uma infecção que pode causar sequelas e até o óbito. Então, por essa razão, eu não uso o MOX como primeira linha de tratamento. O paciente que chega com com meningite lá, não vou usar. Agora, o paciente, vamos supor, uma evolução até normal, assim, uma meningite. O paciente chega com meningite, você começa lá, faz ceftriaxona, faz lá o líquor, faz hemocultura, etc., e cresce lá um Streptococcus pneumoniae. Meningite por Streptopneumoniae, o tratamento é por 10 a 14 dias, usualmente 14 dias. E vamos supor que no terceiro dia o paciente já está bem, já está recuperado, assim, já está sem febre, já está com nível de consciência normal, já não está mais confuso, etc., já melhorou a rigidez de núcleo, etc. Então, no terceiro dia, ele vai lá mais 10 dias. Vale a pena deixar o paciente lá no hospital, fazendo EV, mais 10 dias, o paciente já está bem no terceiro? Provavelmente não. Então, o que eu faço numa situação dessa, que o paciente melhorou rápido, né? Que no caso, no segundo, terceiro dia já está praticamente curado. Você fala para ele, mas vamos ficar mais uns 2 dias em observação aqui, 48 horas não voltar febre, não tiver nenhum sintoma, etc. E se é um paciente bem orientado, ele vai dar alta com um moxifloxacino VO para casa. Daí você dá alta para ele, vai fazer um antibiótico que é ótimo, que concentra super bem o sistema nervoso central em líquor, mata muito bem as bactérias que causam meningite, inclusive se for a hemófilo, né? A hemófilo, a pessoa não é vacinada, né? Você vai ter uma excelente opção aí e vai funcionar. As vezes que eu fiz foi super bem, não tive nenhum problema. Tanto que nem vi o paciente de volta, porque o paciente nem precisou, porque ele ficou muito bem, né? E outros colegas meus também fizeram, já vi vários relatos aí que fizeram até. Alguns no começo ficavam com receio, falaram, não, mas tem certeza? Não, pode fazer aí e você me diz depois o que aconteceu. E o paciente retornou ali bem zerado, sem problema nenhum. Então, assim, não é algo que eu fale assim, devo utilizar, é off-label, então tem que conversar com o paciente. Então, não é para a fase mais crítica da meningite, mas é uma boa opção para você liberar o paciente com antibiótico VO. O que também normalmente não é muito comum, né? Que meningite você deixa o paciente o tempo todo internado. Mas, claro, se tiver uma família atenta, né, que possa ficar ali perto e trazer o menor sinal, e se o paciente recuperou-se bem, né, você pode dar alta com MOX e VO tranquilamente, tá? Mas não é assim, alta na meningite é a exceção, tá? A alta na meningite é a exceção, não é o normal. É bom você tratar o tempo todo ali, observar bem, ver se não tem nenhuma sequela, às vezes demora para recuperar assim plenamente o estado de confusão.
Então, mas se estiver bem, evoluiu tudo bem, tá tudo assim, as mil maravilhas, o paciente quer ir para casa, às vezes dá uma opção, né? Mas assim, com cuidado, né? Com responsabilidade. E um paciente com familiares bem orientados. Beleza? Sempre com segurança, né? Ainda mais os off-label. Por mais que, teoricamente, tem tudo para ser melhor até do que o tratamento padrão. Mas a teoria nem sempre se traduz na prática. A gente já tem vários exemplos disso. Por fim, assim, só para terminar, eu vou falar de custo. O custo do genérico da Cipro custa na faixa de 20 a 30 reais. E se for da Levo, se for o Levo de 500 miligramas, sai na faixa de 30 a 40. E se for a Levo de 750 miligramas, já vai sair uns 70 a 90 reais. Tá? Então, a Levo de 750, que eu recomendo para algumas situações aqui, é salgada, bem mais salgada do que a Levo de 500. A Moxi vai custar na faixa de, mesmo genérico, 80 a 100 reais. E o de referência, tudo sai acima de 100, né? 120 a 150 reais. Até pode sair mais, né? Numa farmácia aí mais exploradora. Mas aqui também vai sair isso, e aqui não faz de 150 a 200 reais. Tá? Então, assim, o que eu recomendo fazer? Por exemplo, por isso que, se você vai fazer uma quinolona por uma meningite, uma pneumonia, que você recomenda fazer de 750, é praticamente obrigatório fazer 750. Aí, nesse contexto, eu sou muito mais parceiro, que a leva de 750 vai sair 70, 90 reais, acho muito melhor fazer a Moxi, porque é um antibiótico superior para pneumonia. E vai ser quase a mesma coisa. Tá? Então, agora, uma sinusite. Sinusite não. Sinusite você pode fazer tranquilamente a leva de 500. Aí é trintão. Aí é beleza. Você pode fazer sem muita preocupação. É de 500, que é uma infecção mais leve. Aí você não precisa gastar com a Moxi, a menos que seja uma infecção crônica. Esse Moxi é uma opção boa, né? Mas então, tem isso. Né? Referência, a pessoa está rasgando dinheiro, né? Senão não precisa fazer um antibiótico de referência. Mas eu prefiro de referência? Eu prefiro. Mas é melhor? Provavelmente não, provavelmente é a mesma coisa. Tá? Mas é mais bonitinha a caixinha, né? Você tem um aspecto ali melhor, você olha ali e se sente melhor também. Então, talvez até impacte no efeito placebo. Mas é de fato melhor? Não, eu acredito que não. Até porque, eu falo, as infecções mais graves que eu já atendi na minha vida foram tratadas com remédios antibióticos genéricos ou similares. Por quê? Porque no hospital é tudo genérico ou similar. E são as infecções mais graves. E você vai lá e faz um antibiótico mais podrão. E daí uma infecção leve, comunitária, você quer fazer o de referência. E as pessoas, já vi centenas, ou talvez até milhares de pessoas melhorando de infecções com o remédio baratão. Então, por isso que recomendo fazer o genérico para 99% das pessoas, a menos que a pessoa seja muito rica, né? Dinheiro não é problema. Aí faz de marca, né? Porque você vai fazer, se o cara é milionário, por que você vai fazer o antibiótico barateza? Faz o caro. Mas se não, faz o barato aí. Sempre falo bastante de custo nas minhas aulas, né? Porque é algo que é bastante relevante para a maioria das pessoas. Eu atendo muito SUS, um paciente mais carente, então isso é bastante relevante nesse contexto, tá? Mesmo de convênio, né? O cara normalmente não está rasgando dinheiro. A maior parte da população brasileira não rasga dinheiro para fazer o de marca. E como eu falei para vocês, eu já tratei milhares de infecções com genérico e não vejo diferença. Eu até olho um remédio de marca, até me sinto mais feliz, assim, né? Mas
É só mais de efeito psicológico, muito provavelmente. Beleza? Biodisponibilidade. Então, aqui só um detalhe, não vai cair isso em prova nenhum, mas é que a biodisponibilidade da Cipro é um pouquinho pior. Claro que isso daqui sem tomar com leite, com comida, etc. Mas ela é um pouco pior, por isso que a dose EV é 400 miligramas. Por quê? Porque você não perde esses 20%, porque você faz direto na veia, então você já enfia e já está circulando o antibiótico, porque você tem que tomar o comprimido, ser absorvido, etc. No caso da Leva e da Mox, é quase tudo absorvido. Tem quase 100% de biodisponibilidade. A Cipro já se perde 20%, e por isso que você faz 400 miligramas EV e 500 miligramas VO. Beleza? Então, acho que com isso a gente conclui aí, né? Acho que falamos bem aí, bem mastigadinho. Praticamente tudo o que é necessário saber, o beabá das quinolonas. Acho que não tem muito mais o que eu poderia acrescentar, assim, de informações mais gerais e práticas, né? Então, acho que vocês estão bem servidos. Se vocês se lembrarem dessa aula, estudarem, vão saber utilizar bem as quinolonas, melhor do que muito médico aí. Professor. Diga. Tudo bom? Desculpa, eu acabei entrando, acho que alguns minutinhos atrasados. Eu não sei se o professor falou se vai mandar esse arquivo, se tem a possibilidade de enviar para a gente. Eu envio sim, você me perguntou ali no chat, eu falei que eu mando. Eu não vi a resposta. Então tá bom. Mando. Obrigada. Sem problemas. Alguém tem mais alguma pergunta, dúvida, comentário? Muito boa essa tabelinha, professor. Bom que você gostou. Legal. Professor, diga. Se tiver uma tabelinha dessa também de beta-lactâmico, uma tabelinha de todas as outras, a gente aceita. Eu tenho algum de beta-lactâmico, eu tenho. Uma de penicilina que eu fiz com os alunos no terceiro ano, na DIP, né? Porque agora é aula online, daí a gente fica fazendo aula no Excel, né? E vai fazendo quadro. E como você sabe, eu não gosto muito de slide. Então, daí para simular o quadro, eu uso escrever, né? Porque eu tenho essa tabela pronta, né? Mas eu faço tudo de novo, porque acho que fica melhor do que eu só ler, assim, não cobre mal, não usado, né? Aí você escreve, né? Você vai falando junto. Para simular, escrever no quadro mesmo. Então, beleza. Não, mas eu mando isso daí, sim, sem problemas. Então, olha, se ninguém tem mais perguntas ou dúvidas, vou encerrar a aula por aqui. Foi um prazer revê-los, né? Porque, como eu falei para vocês, vocês é uma turma que eu me identificava bastante, que eu simpatizava muito, né? Uma das turmas que me marcou aí, achei muito divertido dar aula para vocês. Então, foi um prazer revê-los. Até a próxima, então. Valeu, professor. Muito boa aula. As duas